orientar as pessoas em relação aos alimentos que elas devem ingerir. Quanto, a quantidade, a qualidade, porque ela para ter um aspecto melhor interno, né, para melhor aproveitamento do organismo, funcionamento do organismo também. E na questão da estética, a gente traz a questão da beleza externa, ou seja, melhorar o cabelo, melhorar a pele. Então, se você tiver uma pessoa bem nutrida, isso vai refletir no seu externo, então você vai ser uma pessoa mais bonita. Mas o que vocês acham que a alimentação saudável? Quem quer arriscar? Se faz bem, alguém faz mais, tem bastante vitamina. A alimentação saudável é aquela que vai te garantir uma boa qualidade, bem variado e também uma alimentação que vai te conceder os nutrientes necessários para você para o seu organismo funcionar bem. Então a alimentação saudável, ela previne deficiências nutricionais, ou seja, o nosso corpo ele precisa de alguns nutrientes. Saudável, você vai conseguir todos esses nutrientes e esses vai prevenir você não ter esse tipo de nutrientes. Então falar sobre quais os nutrientes que precisa. Vai proteger contra as doenças, principalmente as doenças infecciosas, ou seja, aquelas que a gente gripe, resfriado, essas protege. Olha quem entrou lá dentro. Vocês devem conhecer diabetes, hipertensão, que é pressão alta, obesidade. Isso tudo são doenças causadas por alguns problemas na alimentação. Anemia também é um tipo de doença que, se não tiver um alimento adequado, né, um nutriente adequado, a pessoa vai sofrer isso. A pressão alta, no caso, é que às vezes teve algum problema no coração, ou tem dificuldade de sangue circular livremente, o coração bate mais rápido, aí a pressão aumenta. Então tudo isso, uma alimentação saudável vai combater, vai evitar, vai prevenir essas doenças. E uma alimentação saudável também é aquela que fornece todos os nutrientes essenciais. Daqui a pouco eu vou falar quais os nutrientes essenciais. A gente pode avaliar mais ou menos da pirâmide alimentar. Tem algumas embaixo. Ô, dois voluntários. Segura aqui pra Natália. Vai, Juca, tirar a bolsa de dinheiro. Essa é a pirâmide alimentar. Como que a gente faz? A gente se orienta por ela para saber quais os nutrientes essenciais para o nosso organismo. E aí eu vou explicar um pouquinho mais. Essa aqui, ela é antiga, tem a nova tabela, a nova pirâmide alimentar, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que eles reorganizaram, adicionaram mais algumas coisas. Não, tá bom, andar um pouquinho. Então, assim, tem algumas escolas, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem pesquisas para saber qual nutriente, quanto que você precisa de cada nutriente. Então, o que você eles criaram um estudo que chama ingestão diária recomendada, que é a mesma coisa que RDA. O que é isso? Eles fizeram um estudo e pegaram várias pessoas e foram vendo qual a necessidade dela daquele determinado nutriente. Então aí eles fizeram uma tabela. Geralmente eles fazem essa pesquisa nos Estados Unidos e a gente pega a referência de lá mesmo. Então, por exemplo, uma criança, quanto que ela precisa da vitamina? 1,6 miligramas. Então essa é a necessidade dela diariamente. Então a gente vai ver nisso quanto ela precisa cada dia, tá bom? Aí a gente RDA, ela consegue mostrar para nós, principalmente dos
bastante para as pessoas que precisam de nutrientes. Aí a gente vem, estabelece e coloca os alimentos necessários para você conseguir aquela necessidade diária para bom funcionamento do seu organismo. Para começar, a água, ela não é um nutriente, mas ela é essencial à vida. Então, a gente já falou um pouquinho para vocês que a água é muito importante, sem ela não conseguimos viver. Ela faz parte de 70% do nosso corpo, mas a gente precisa o tempo todo estar recuperando isso. Ela exerce várias funções. Ela regula e faz a manutenção da temperatura, ou seja, quando você está sentindo muito calor, o que você faz? Começa a suar, não, começa a perder, porque às vezes essa região está muito quente, então começa a jogar água, suor para esfriar isso daqui. Então, quando às vezes você está sentindo muito frio, ela começa a aquecer para poder você também manter a temperatura corporal. Então, a água é fundamental. Ela faz o transporte dos nutrientes até as células, ou seja, quando você come, você precisa de algum transporte para levar aqueles nutrientes até a célula. A água e tem outros mecanismos também que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ela elimina as substâncias tóxicas resultantes do resíduo e metabolismo dos alimentos. Quando você faz xixi, sai o quê? Líquido ou sólido? Sai líquido, né? Então, para eliminar aquilo, precisa da água. Então, se você não bebe água, como que você vai eliminar aquilo que você ingeriu em excesso ou sem criar, se for tóxico, que quando há metabolismo, ou seja, o seu organismo está trabalhando, ele vai fazendo digestão e vai eliminando algumas coisas que o seu corpo não precisa. Então, a água é necessária para eliminar aquilo. Então, quando a gente fala assim, quanto que eu tenho que beber de água? No máximo 2 litros por pessoa, mas vai depender de pessoa para pessoa. Então, o que a gente faz? O parâmetro melhor é se o seu xixi está muito amarelo ou se está bem clarinho. Se estiver bem clarinho, é porque está ok. Está bebendo muita água, está super bem. Agora, se vai adquirir um amarelo concentrado, com um cheiro forte, então é porque está bebendo pouca água. Principalmente os jovens, nós que estamos crescendo, a gente precisa de muita água. Não pode esperar para ter sede, porque quando a sede é porque o seu organismo já está gritando querendo água. A sede é sinal que é gritando que está precisando de água. Então não espera ter sede para poder beber água, tá bom? A água também ela ajuda a lubrificar as cordas vocais. Então, se você quiser gritar, cantar, precisa de bastante água para poder hidratar aquela região ali. Ela vai ajudar também no processo respiratório. Então, respirar, tudo precisa de água. Aí a gente vai entrar um pouquinho nas pirâmides alimentares, porque a gente vai encontrar os nutrientes necessários para a nossa alimentação aqui. A pirâmide alimentar, ela é ao contrário, ou seja, a gente pensa que às vezes os alimentos da base daqui é que devem ser ingeridos em maior quantidade. Quando chega aqui no finalzinho, que aí tem que ser menor quantidade, ou seja, então é ao contrário. Ela começa, você vai observar os alimentos que você deve comer mais vezes, é o que está na base, aí vai regredindo. Vocês já viram que lá na ponta lá tem óleos, açúcar, doce, né? Fritura, tudo está nessa pontinha. Então, ou seja, deve ser ingerido em menor quantidade. Então, o primeiro nutriente que a gente deve conhecer são os carboidratos. Ou seja, os carboidratos é um nutriente essencial também para a nossa vida. São eles que fornecem para nós a energia do corpo. Por exemplo, tudo que você for fazer, qualquer atividade, escrever, piscar, respirar, tudo precisa de energia. E essa energia provém do carboidrato. Quando você come o carboidrato que está nos pães, no biscoito, no macarrão, no arroz, na batata,
Esses são fontes de carboidrato. Os doces também são, mas aí a gente vai entrar no detalhe porque os doces são carboidratos simples, que não é bem para a saúde, tá bom? Alguém tem alguma pergunta mais? Alguém tem alguma pergunta? Tá dando para acompanhar direitinho? Então, assim, eles são fontes primordiais para a nossa vida. Junto com os carboidratos, contém as fibras, né, que são parte dos carboidratos também. As fibras são essenciais porque elas vão ajudar no funcionamento do intestino, elas vão ajudar também no transporte, no funcionamento do corpo em geral, porque ela ajuda a combater o mau colesterol, ela ajuda várias coisas. E também ela contribui para prevenir a diabetes e a obesidade também. Então, é importante o consumo de carboidrato, mas o carboidrato integral, ou seja, aquele que tem fibra. Então, às vezes você pergunta assim, o que é pão, o que é integral? Aquele que tem bastante cereais. Então, é o pão integral, ao invés do pão de sal. O pão aquele que tem bastante cereais, que tem fibra. Além das fibras, eles são fontes de proteína, que são fontes de sais minerais também. Quando o trigo, por exemplo, quando ele está integral, ele está inteiro, ele tem todos os substâncias. E quando ele passa por refinamento, eles tiram toda essa capa dele. E aí, quando ele tira essa capa daquele arroz branco, ou trigo branco, a farinha branca, vai perdendo todos esses nutrientes. Então, quando você consome um pão branco, você não está pegando as vitaminas e proteínas e fibras que contém naquele nutriente. Então, esses carboidratos, a porção que deve ser é de 9 a 11 porções diárias. Pela a nova tabela, eu vou passar a tabela, vocês vão passando e olhando aqui, porque ela é um tamanho menor. Vocês vão observando, olhando e passando para cá. Depois, quando chegar no final dela, eu explico direitinho qual que mudou. Então, assim, de 9 a 11 porções diárias. Todas as refeições devem conter carboidrato. Pode ser através de um pão, pode ser através de um biscoito, aí no horário dos lanches, né? Ou um cereal integral, tem sucrilhos. Sucrilhos às vezes não é tão bom não porque tem açúcar, mas aí você pode fazer aveia em flocos. Tem no horário da refeição arroz, o macarrão, são fontes de carboidrato. Outro nutriente, a gente vai pular um pouquinho a tabela, a pirâmide, são as proteínas. O que é proteína? A gente fala que proteína é como se fosse o tijolo de uma construção. Quando você está fazendo... Quem já viu construir casa aqui? Todo mundo, né? Na construção da casa, o tijolo é importante, que vai levantando paredes, né? A proteína é como se fosse isso no nosso organismo. Ela é como se fosse um tijolo e vai montando. Ela faz parte das células. Então, essa pele aqui são várias células. A pele é como se fosse um conjunto de tecidos e resumindo, são células também. E essa pele é feita de proteína. Se não tiver proteína, como que vai conservar essa pele? Então, o organismo também, os órgãos, todos são feitos com proteína. E a proteína, ela faz toda a Não, mas você tá filmando meu dedo lá, velho. As fontes de proteína, podem encontrar proteína.
Que deriva de animal principalmente. Mas o de soja também tem. As carnes em gerais, ovos, iogurte, queijo também são fontes. E os vegetais, alguns vegetais também tem, que são as frutas oleaginosas, ou seja, são as nozes, as castanhas, amendoim, tudo isso tem proteína. E feijão também, soja, é bem rico em proteína. Aí a gente pode perguntar, mas quem não come proteína? Né? A gente tem 4 pessoas que não comem, que a gente pode classificar em questão da proteína. Vocês já ouviram falar de ovo-lacto-vegetariano? Ovo-lacto-vegetariano. Quem come soja é vegetariano? Ovo-lacto-vegetariano. Não. Ovo-lacto-vegetariano são aquelas pessoas que não comem carne, mas comem ovos e leite. E bebem leite. Queijo e iogurte. Eles só não comem a carne. Tem os ovo-vegetarianos. Ovo-vegetarianos são os que não comem carne, não tomam leite, não tomam queijo, mas comem o ovo.